Faz muito tempo que eu quero gravar um vídeo para o YouTube, mas sempre que eu tentava, acontecia alguma coisa, é, a câmera não estava boa o suficiente, o texto precisava melhorar, o script, o roteiro, e esse dia nunca chegava. Eu não me sentia preparado, precisava, de repente, ver mais tutorial no YouTube sobre iluminação, som, e eu ficava naquela preparação e eu nunca gravava de fato, nunca apertava o play. E eu acredito que isso deve ser um problema para muitas pessoas também, que estão tentando produzir algum tipo de conteúdo na internet. Principalmente porque hoje em dia a gente sabe da importância que é você produzir conteúdo. É uma oportunidade para você criar network, fazer uma comunidade, compartilhar seu conhecimento, até adquirir autoridade na área que você trabalha, adquirir mais clientes. Então, ter uma presença digital hoje é, assim, fundamental. E eu venho adiando esse momento faz, tempo. Até que chegou um ponto que eu precisei colocar um basta, né? E eu percebi que eu tinha um bloqueio muito grande na hora de gravar. E aí eu me questionei, por que é tão difícil gravar um vídeo? E foi aí que me surgiu a ideia de produzir um vídeo justamente sobre como eu consegui superar esse bloqueio. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu estou produzindo e evidente que eu consegui tirar um tempo, me sentir preparado para gravar. E eu vou compartilhar então com vocês o que eu precisei desenvolver, né? Como que eu superei esse bloqueio. A primeira coisa que eu fiz, quando eu percebi esse bloqueio, foi tentar sentir quais eram as emoções naquele momento que estavam surgindo e quais são as lembranças que me traziam naquele momento. E eu me lembrei do meu colégio. E eu estudei numa escola pequena e me veio exatamente a lembrança de todo mundo ali constrangido, evitando exposição. Eu estudei numa escola que tinha muito problema, teve muito problema com bullying, a equipe lá não sabia lidar muito bem com isso. Eu me recordei, por exemplo, na sala de aula, os alunos, nunca ninguém levantava a mão para tirar dúvida, o pessoal tinha muito medo de fazer uma apresentação de escola. Então, essa lembrança de evitar uma exposição, eu comecei a pensar sobre isso. O quanto, naquele momento, a opinião de outras pessoas era importante. Acho que todo adolescente nessa fase precisa muito dessa coisa da identidade. E essa é a primeira dica que eu percebi que eu precisava analisar. Quando a gente é jovem, a gente está formando a nossa identidade. Então a opinião do outro é muito importante. É por isso que o adolescente ele se preocupa com a roupa, com detalhe. Uma caneta cor-de-rosa, por exemplo, meu Deus, não pode usar porque, né, a sua identidade não está formada. Então você precisa muito da aprovação do outro. É claro que com o tempo você vai adquirindo mais segurança, você vai formatando mais a sua identidade, o que você gosta, o que você, qual tipo de música, roupa. Então você vai construindo a sua identidade ao longo do tempo. Mas aqui também tem um detalhe, que aí é a segunda dica, é que isso vai surgindo também da experimentação. Então, poxa, um dia eu testei aqui uma situação, outro dia fui com uma roupa que eu gostava, outro dia me comuniquei de uma forma diferente. Enfim, você vai testando e você vai adquirindo aquela segurança, você vai construindo a sua identidade também na tentativa e no erro ali, na experimentação. E eu acho que ao longo do tempo, muitas pessoas vão ficando com certos bloqueios, porque talvez não explorou, não testou, não se arriscou ali em viver determinadas experiências. E é isso que faz com que hoje tenham pessoas, por exemplo, que não conseguem falar em público. Então, a construção dessa identidade, ela depende também de uma experimentação, de você testar, deu certo, ninguém falou nada, e também quem falou não me importei, e aí você vai amadurecendo, e com o tempo você formata a sua identidade. Mas aí eu percebo que eu sempre fui uma pessoa que tinha uma facilidade em se comunicar, já dei palestra. Ora, então eu voltei na pergunta, por que é tão difícil gravar vídeo? E eu percebi que existe uma identidade do indivíduo, mas existe a identidade profissional. E nesse aspecto, pelo menos, eu acho que é aí que para mim faltava. Eu ainda não tinha, eu nunca me expus na internet. Então, eu acho que nesse sentido,
eu ainda precisava estruturar mais a minha identidade. E aí eu comecei a trabalhar isso. Eu comecei a pensar profissionalmente quais tinham sido as minhas conquistas, quais eram as áreas que eu domino, o que eu me sinto seguro, quais são as áreas que eu preciso me desenvolver. Eu comecei a refletir sobre a minha identidade profissional. E quando eu estruturei isso dentro de mim, eu me senti muito mais seguro também para gravar. Então acho que esse foi o primeiro passo que eu consegui vencer. E eu acredito que muitas pessoas tenham também essa dificuldade. Talvez você fale muito bem em público, ou interaja com seus amigos muito bem, mas quando chega na frente da câmera, principalmente se você quer falar um aspecto profissional, talvez a sua identidade do indivíduo esteja formada, mas a sua identidade profissional ainda não. Até porque essa identidade também precisa de teste, também precisa de validação, entende? Experimentar e perceber que, isso não é esse monstro de 7 cabeças, né? Não preciso me preocupar tanto com isso, com aquilo. E amadurecer a sua identidade profissional. O segundo ponto é acolher a imperfeição. A gente vive hoje no ambiente da internet e você começa a perceber os profissionais que estão fazendo sucesso um certo padrão de qualidade de imagem, de som, de iluminação, de vídeo, de aparência. E essa régua às vezes fica muito alta. Até porque são pessoas que já estão há muitos anos trabalhando com isso. E é natural que você olhe e compare com um estágio atual que você esteja. E surge mais uma vez aquela insegurança da... Poxa, será que essa imagem está legal? Será que a iluminação está? Você fica inseguro com isso. E eu acho que esse é um sentimento muito natural e você sempre vai sentir isso. Você sempre vai ter uma iluminação melhor, um ambiente melhor. De repente, você já tem um estúdio, mas, poxa, agora tem gente que está filmando dentro de helicóptero, dentro de avião. Nossa, será que eu também preciso de um cenário desse, entende? E então, essa insegurança, eu recomendo que você acolha ela. Eu também estou sentindo isso nesse momento. Mas eu acho que é importante a gente olhar para isso como se fosse aquela criança que está buscando, poxa, será que vão gostar de mim? Será que eu vou agradar o que eu estou apresentando? Então, acolha essa emoção, essa sensação e principalmente acolha a sua imperfeição, as suas limitações. E com o tempo isso você vai melhorando. Agora, a aparência, a estética do seu vídeo, ela pode ser importante nos 3 primeiros segundos, né? De repente você vê lá, nossa, uma cara tá filmando dentro de um avião, dentro de um helicóptero. Legal, isso sustenta o vídeo por 3 segundos. Depois disso, o que vai importar é a mensagem que você vai transmitir. É a mensagem, é o poder da sua fala, do seu conteúdo, que vai sustentar um vídeo durante 20 minutos, de repente. Se você focar só na estética, aquilo pode durar 3 segundos. Depois disso, acabou. Aí talvez você tenha que pular do helicóptero, alguém tem que levar o paraquedas para você em pleno voo ali, e aí você tem que abrir o paraquedas e de repente o paraquedas embaralha lá, bagunça tudo, aí você tem que soltar, pegar o reserva, aí você sustenta aquele conteúdo por mais tempo. Mas se você não tiver toda essa trama, a aparência vai impactar durante 3 segundos. Depois disso, é o poder, a sua habilidade, a sua mensagem. E aí a gente vem para o último ponto, que é você entender por que você está gravando um vídeo. Qual que é o propósito disso? Quando eu penso em propósito ou significado daquilo, é importante você visualizar aquilo também como uma bandeira. Tipo, qual que é a bandeira que eu estou defendendo aqui? Qual que é a mensagem que eu quero transmitir? Se você não tiver isso muito forte dentro de você, talvez o primeiro vento derrube a sua bandeira, você fique constrangido e vai esconder a sua bandeira. Então isso tem que ser muito legítimo, tem que ser muito verdadeiro. E você percebe muito esse empenho em figuras políticas, por exemplo. O político, ele tem uma bandeira ali que ele acredita naquilo, ele defende aquilo. Independente se metade do país ama e a outra odeia, independente de qualquer coisa, o cara ele tá firme ali naquela convicção, naquela proposta, e ele briga por aquilo. Tem uma figura, inclusive, o Nicolas, que é um senador, se eu não me engano, impressionante. Tem épocas que ele já passou por cancelamento, tem época que o pessoal não gostava, tem época que o pessoal aplaudia, tem época que ele está defendendo uma pauta que você gosta, outra hora você não concorda tanto. Independente disso, você percebe a firmeza que ele tem nas convicções dele.
E aí eu vou para o segundo ponto, que é o protagonismo. Uma vez eu vi uma palestra do Elon Musk, assistindo um trecho, em que um entrevistador perguntava para ele se ele tinha medo que as pessoas odiassem ele. Ele falou, não, na verdade eu gosto, pode me odiar. Olha como ele lida, inclusive, com a rejeição. Para ele, tanto faz, porque ele tem tanta convicção na bandeira, na mensagem dele, nos propósitos que ele está fazendo, no protagonismo da vida dele, que o que vem atrás está sempre comendo poeira, vamos dizer assim. Então, dê significado para o que você está fazendo. Talvez você abrir um canal no YouTube ou gravar vídeos para o Instagram, isso possa trazer benefícios para a sua vida profissional, para a sua família, para os seus filhos, pode trazer de repente aquela viagem dos seus sonhos. E mais importante de tudo, seja protagonista da sua vida. Não se preocupe com a rejeição, não se preocupe com a estética, não se preocupe com métricas de vaidade, que a gente chama, né? Por exemplo, o número de likes. Tenha convicção da sua bandeira. Eu estou aqui por uma causa e quero produzir mais vídeos. Muito provavelmente, o próximo, inclusive, vai ser sobre resetar alguns paradigmas. A gente vive num mundo hoje muito digital e que tem passado por constantes transformações, até no hábito de consumo, na forma como interagimos, nas redes sociais. E eu acredito que a maioria das pessoas ainda tem paradigmas que são de uma outra época. E para a gente se adaptar a esse novo normal, talvez, a gente precisa resetar esses paradigmas, que é o próximo vídeo. Então, espero que você tenha gostado dessa minha jornada, de como que eu superei meu bloqueio de gravar vídeo. Caso você tenha interesse no próximo vídeo, vem o jargão, né, se inscreva para receber a notificação de quando eu postar. Deixa aqui também nos comentários se o que você ouviu aqui fez sentido para você. Deixa um like também nesse vídeo. Mais uma vez, vou acolher todas as imperfeições desse vídeo. Sei que é só o primeiro, é só o começo. E em breve a gente vai melhorando a iluminação, o áudio. E eu vou compartilhar esse processo todo com vocês também. Maravilha? Então é isso. Valeu.